Olá, meus queridos irmãos e amigos, um bom dia na paz de Cristo Jesus. Continuando nossa reflexão no capítulo 3 de Êxodo, agora estaremos lendo o versículo 4 e 5, que nos diz assim: E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Glória a Deus. Nós vamos falar sobre o chamado de Deus para Moisés. É interessante analisar como Deus chamou o homem que se aproximou da sarça por curiosidade. Deus não chamou ele por apelido. Deus chamou ele pelo seu nome, Moisés. A chamada para o ministério ou até para a vocação cristã se dá através de um relacionamento pessoal com Deus. Não se trata de mera suposição, vulto ou sentimento místico, mas sim da revelação de Deus pessoalmente para o homem. Aqui nós temos uma chamada para um ministério específico, mas a chamada também para a salvação, ela se dá de modo pessoal. E é interessante entender que esse chamado aqui, ele não é arbitrário, ele não é um chamado compelido, mas depende da própria deliberação do homem para aceitar o chamado de Deus. Está ao seu dispor aceitar ou não o chamado do Senhor, porque Deus não obriga ninguém a ser salvo ou a fazer a sua obra. Isso é bem nítido nas páginas seletivas das Sagradas Escrituras. Quiça, é bom entender que Lutero, dentre outros como Teodoro Beza, não entenderam perfeitamente o que seria esse chamado de Deus para a salvação. Aliás, suas concepções não são de peso bíblico, são concepções alheias aos conteúdos das páginas das Sagradas Escrituras. De modo que nós ficamos com o que a palavra diz e não com aquilo que os homens falam. Nós ficamos com o que a palavra revela e não com aquilo que os homens interpretam. É isso que nós queremos ressaltar. Então, para nós, o que Calvino disse, o que o Teodoro Beza disse, não tem tanto significado, e sim o que a palavra de Deus diz. Por isso que Jesus ressalta: quem crê em mim, como diz as Escrituras. À parte, consideramos o grande teólogo que foi o próprio Calvino. Consideramos os bons pensamentos de Beza, mas ficamos, de fato, com o que as Escrituras falam. Esse chamado foi especial, foi pessoal para o próprio Moisés. Deus tratou pessoalmente com ele. Queridos, outro detalhe importante nesses versículos lidos é que, além do chamado pelo nome do próprio Moisés, Deus lhe adverte para que ele não se aproxime muito da sarça. Vocês atentaram para esse detalhe? Está aí no versículo 5. Não te chegues para cá. Como é que Deus chama Moisés? Usa algo curioso para chamar a sua atenção e depois o próprio Deus diz: não te chegue para cá. Por que Deus faz isso? Ele não queria falar com ele? Na verdade, Deus jamais proíbe o homem se aproximar dele. Mas no caso aqui, é porque Moisés não tinha ainda condições plenas para de fato entender quem realmente era Deus. Posteriormente, quando ele entender realmente
a natureza, a essência de Deus, ele vai se aproximar dele com plena segurança. Por exemplo, quando nós lemos a palavra do Senhor em João capítulo 20, olha o que diz o versículo 17. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos, e dize-lhes que eu subo para meu Pai, e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Interessante é que aqui Jesus diz para a mulher não lhe deter. Então ela segura ele, e agora Deus diz para Moisés: não te chegues para cá. Moisés não estava em condição plena ainda de entender Deus profundamente. Isso pode ser visto em Êxodo, capítulo 33, versículo 2. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os fariseus, e os heveus, e os jebuseus. Nós sabemos que nesse capítulo Moisés fala com Deus e diz: eu quero é a tua presença. Ele agora conhecia Deus, tem intimidade com Deus e poderia se aproximar de Deus. Deus ordena que Moisés tire as sandálias dos pés. É claro, a questão aqui não era simplesmente por causa da adoração e reverência, mas tirar as sandálias dos pés e estar descalços era a posição de um escravo. Moisés seria agora um escravo de Deus para desempenhar a sua missão. Tirar as sandálias tratava-se também de reverência, mas estar descalço era sinal de um escravo. Se você ler, por exemplo, Romanos capítulo 1, verso 1, Paulo se achava chamado, escolhido, separado, mas também um escravo para fazer constantemente a vontade do seu Senhor. Historicamente, em alguns tipos de adorações existentes, algumas pessoas iam adorar seus deuses sem os seus apetrechos, as suas cobertas, dentre outras coisas. Então, eles iam nus, como era costume praticado pelos sumerianos. Nós podemos analisar que, quanto ao povo de Deus, a decência era correta. Os sacerdotes, conforme Êxodo 20, verso 26, deveriam ir adorar o Senhor vestidos. A terra não era santa, mas devido à presença de Deus naquele momento, então ela estava santificada. Vale dizer que diversos povos têm seus lugares e objetos e árvores sagradas. Mas note que em momento algum Moisés procurou destacar terra santa, objeto santo, mato santo, nada disso. Nem mesmo seu sogro, que morava em Midian, adorou o lugar onde Deus se manifestou para Moisés. É fundamental entender que no tocante ao povo judeu, que conhecia a palavra de Deus, eles entendiam muito bem que o seu Deus poderia se revelar em qualquer lugar. Mas além dessa dinâmica da revelação divina, eles sabiam que o seu Deus era santo, era pessoal, era verdadeiro. Por isso eles valorizavam, mais do que o próprio local, o aspecto moral, atentando para o que realmente Deus era em sua essência. Queridos, guardemos isso em nossos corações e que o Senhor nos abençoe para sempre. Amém.